Voltei aqui ao meu lugar. Eu tô adorando isso. Acho que eu vou ficar direto no Instagram fazendo live e não vou mais parar. Vou de um pro outro. Agora vou ouvir um deputado federal, cientista político, jornalista, consultor de relações internacionais, Marcel Van Hatten, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. É um jovem deputado, jovenzíssimo. Oi, Oi, tudo bem? tudo, e você, tudo Tudo bem? bom? Tudo bem, na mais completa desordem, mas tudo É, bem. tudo bem. Não é? Não, Oi, me ouve bem? ouço bem, graças a Deus, tudo bem. Acabei de falar com o doutor Modesto Carvalhosa, está totalmente indignado, acho que é um absurdo total o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje, você sabe que eu vi no seu Instagram, eu queria a sua opinião. Eu estou muito preocupado mesmo, Leda, porque nós estamos num país em que há uma Constituição, um país em que o Estado de Direito precisa ser respeitado, né? Ou seja, as leis precisam ser observadas, o devido processo precisa ser seguido. E o que nós vimos hoje, né, com todas essas buscas e apreensões feitas, independentemente do mérito, foi um verdadeiro abuso, né, de poder, de autoridade, além de um ataque frontal às instituições do Estado de Direito. O inquérito em si, acabei de vir da tribuna da Câmara, estou aqui no meu gabinete, o inquérito em si é fake, né? Porque ele foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, em março, com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que trata de infrações à lei penal que ocorra dentro do tribunal, na sede ou dependência. Certamente o Modesto Carvalhosa também falou isso, né? Ele é um grande jurista, muito respeitado. E esse inquérito que foi instaurado no ano passado, inclusive com uma motivação já muito ruim de perseguição a um veículo de comunicação, a Cruzoé e o antagonista, dois veículos, né, que ousaram, né, falar de um ministro do Supremo, no caso Dias Toffoli, e, portanto, segundo o entendimento da Corte, né, eu poderia colocar dessa forma, teria abusado da liberdade de imprensa, o que não existe, né? A garante que mesmo os ministros do Supremo estejam, né, sob o escrutínio popular por meio dos meios de informação. Então é muito triste, muito grave o que está acontecendo no país, quando o mesmo órgão, né, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma suposta vítima, né, no caso dessa sentença de hoje, ou desses mandados de hoje, o próprio ministro Alexandre de Moraes e outros, mas no caso posso citá-lo, né, que age como acusador, como investigador, mesmo com a Polícia Federal, mas como investigador, e depois como julgador. Julgador. Ele é tudo, né? Ele é tudo. Onde é que já se viu isso no mundo? Eu sei onde. Em ditaduras. Não num país em que há Estado de Direito, há uma Constituição, há democracia, né? Há uma série de... E por isso eu não preciso entrar no mérito da questão, porque goste-se ou não das pessoas que foram acusadas, que estão sendo demandadas, goste-se ou não das suas práticas, sejam elas criminosas ou não, não pode ser desse jeito. E o agravante é, Leda, que esse monstro cresceu. Porque ano passado eu fui um dos poucos que foi à tribuna da Câmara para falar desse inquérito fake, quando os alvos eram o antagonista e a Cruzoé. Depois o alvo foi o ex-procurador Janot. Lembra daquele episódio, né? Que É teria aí... verdade, eu já tinha até esquecido, mas é verdade. E usar esse mesmo inquérito fake para entrar na sua residência, fazer busca e apreensão de celular, computador, etc., completamente ao arrepio da lei. Aí, naquela época, durante o ano passado, nós tivemos o pronunciamento da Raquel Dodge, lá no início, dizendo que o inquérito não estava correto, dizendo que a Procuradoria, né, Geral da República, ou seja, o Ministério Público, tem o dever constitucional de agir nesses casos como acusador, não pode o Supremo Tribunal Federal agir de ofício, como o Dias Toffoli fez. Aliás, não poderia nem ter indicado pelo princípio do juiz natural, ele simplesmente chamou o Alexandre de Moraes para ser seu relator. O princípio do juiz natural exige que pelo menos haja
um sorteio dentre os ministros da corte. Depois de Raquel Dodge, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras... Né? Augusto Aras diz aqui, dia 24 de outubro de 2019, né? Com Aras, vai ficar espelhado, tá? Mas PGR muda de lado e agora defende inquérito de fake news. E também, em 22 de abril, antes dele falar isso, o atual ministro da Justiça, que era advogado-geral da União, André Mendonça, hoje é o nosso ministro da Justiça do governo Bolsonaro, disse que era contra a suspensão de inquérito aberto para investigar ofensas ao STF. E a gente lembra que naquela época, Lê, não quero ser enfadonho, mas faço questão de trazer esses dados. Os dois foram contra a suspensão do inquérito? Os dois. Então agora eles mudaram de opinião, é isso? Mudaram hoje? O Aras mudou porque disse que... Porque o Aras mandou quebrar o sigilo. O Aras protestou contra o inquérito, né? Pediu a suspensão. Mas na época eu tenho aqui, ó, do Estadão, Rafael Moraes e Luiz Vassalo, 2 jornalistas, um falando de Brasília e outro de São Paulo. Em sua primeira manifestação pública sobre o inquérito das fake news, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou de forma diametralmente oposta à sua antecessora Raquel Dodge e saiu em defesa da investigação. Para Aras, Toffoli, abre aspas, exerceu regularmente as atribuições que lhe foram concedidas, fecha aspas, pelo regimento interno do Supremo. Isso foi no dia 24 de outubro do ano passado. Antes disso, a AGU se manifestou, aqui é a notícia de 22 de abril do jornal O Globo. Não tem o nome do jornalista, a não ser que no final não tem. É uma matéria sem nome do jornalista. Mas diz aqui que a Advocacia Geral da União, né, ele era o advogado da União, advogado-geral da União, se manifestou contra o pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República, que, aliás, ainda está em andamento. Está lá esse pedido. Para suspender o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar ofensas à Corte. E eu gostaria também de lembrar, quem está assistindo, Leda, que durante o ano passado houve uma tentativa de senadores de instalar a CPI da Lava Toga com fato determinado, vários fatos determinados, inclusive para poder eventualmente analisar o processamento de pedidos de impeachment de ministro supremo, que é prerrogativa exclusiva, privativa do Senado. E naquela época o senador Flávio Bolsonaro pediu e constrangeu, inclusive, alguns senadores a retirarem suas assinaturas. Major Olímpio e senadora Selma, que era senadora à época, denunciaram essa manobra que tinha sido feita, e muitos dos que hoje estão sendo demandados pela justiça, pois foram feitas buscas e apreensão, isso é o mais grave, Leda. Muitos silenciaram, porque como o Flávio pediu, né, para os senadores mais próximos não serem a favor da Lava Toga, muitos dos blogueiros alinhados a Planalto, que antes estavam a favor da Lava Toga, mudaram de ideia e passaram a dizer que a Lava Toga realmente não serve para nada. Então, quer dizer, foi uma sucessão de erros que fizeram com que esse monstro, verdadeiro monstro, crescesse. E agora, qualquer um que fale, mesmo eu que estou falando aqui, começa a ficar com medo. Eu não tenho medo, mas é legítimo que qualquer pessoa que comece a denunciar isso comece a ter receio de falar qualquer coisa contra o STF, porque podem dizer que estou, enfim, perseguindo algum ministro por emitir minha opinião. Isso que eu sou deputado, tenho imunidade sobre minhas ações, minhas palavras e meus votos, seja na tribuna ou fora dela. Né? Então, eu estou aqui fazendo um alerta, Leda. Te agradeço pelo espaço que estou tendo hoje, porque é um momento importante para a nossa nação de chamar a atenção para isso. Eu respeito as instituições. Né? Nós podemos não ter o melhor Supremo do mundo, o melhor Congresso do mundo, nem o melhor Poder Executivo do mundo. O Brasil vai precisar avançar muito ainda. Mas não é dando um poder exacerbado para o Supremo, né? Ditatorial para o Supremo, porque é isso que ele está fazendo neste momento, que nós Doutor Modesto Carvalhosa disse literalmente que ele rasgou a Constituição mesmo.
Pois é. É uma republiqueta de banana, ele falou. Não pode, de jeito nenhum. O Estado democrático de direito foi atingido, Vou ler. segundo o doutor Carvalhosa. Pois é. Diz o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Né? Para quem está assistindo não sabe o que é um regimento interno, eu mesmo, né, à medida que fui me interessando por política, fui aprendendo esses termos. Né? O regimento interno seria a Constituição do Supremo. Constituição do Supremo. Fala como o Supremo tem que agir internamente, né? A sua organização, né? Como se procede às votações lá dentro, assim por diante. Artigo 43 diz: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Ou seja, em primeiro lugar, tem que ocorrer a infração na sede do STF. Eu estou na Câmara, né? Então, a Praça dos Três Poderes fica reto para cá, o Supremo... Tá. Na verdade, tem a diagonal para cá, porque a Câmara está aqui, tá? Então, é na diagonal. Aqui é o Supremo Tribunal Federal. Tem que acontecer lá dentro. Já a interpretação feita pelo Dias Toffoli e pelo Alexandre de Moraes extrapolam o que diz o regimento interno, porque estão levando em consideração os ministros onde quer que eles estejam, né, nesses supostos ataques, né, virtuais ou reais, etc. Mesmo que estejam nas suas casas, etc. Então, quer dizer, sai da sede ou dependência do tribunal, né, para talvez, inclusive, supor que os próprios ministros sejam instituições, o que não é verdade. Eu, como deputado, represento uma instituição, o parlamento. Quem mais representa do que eu no momento é o presidente da casa, mas eu represento uma parte, que são os eleitores que me trouxeram até aqui, e eventualmente posso representar o presidente em eventos, mas eu não sou a instituição parlamento. Eu sou investido Você é parte da instituição. Eu sou parte da instituição, mas não sou a instituição. Então, quer dizer, um ministro supremo não é a instituição. Pois bem, aí diz, continuando o artigo, que o presidente instaurará inquérito. E aí continua, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Quem é que está sujeito à jurisdição do Supremo? Quem tem prerrogativa de foro. Os deputados federais. É a verdade. O presidente da República. Não indivíduos que não têm aí. Tem empresários, tem pessoas. Tem empresários, jornalistas, blogueiros. Estão fora Está claro no regimento interno. Não preciso nem recorrer à Constituição. E depois diz que ele vai instaurar inquérito ou delegar a atribuição a outro ministro. Mas a delegação é do inquérito em si, mas não da relatoria que foi passada para o ministro Alexandre de Moraes, sem que houvesse respeito ao princípio do juiz natural, ou seja, um sorteio dentre os ministros para conduzir o inquérito. Então está tudo errado. Não houve sorteio, não são eventuais crimes ou supostos crimes ocorridos nas dependências do Supremo Tribunal Federal, né? Nem são os ministros, instituições em si, aliás, nem são autoridades ou pessoas, a maioria das pessoas que sofreram esse mandado de busca e apreensão, sujeitas à jurisdição do Supremo. É grave, é muito grave. E o que fazer? Porque o doutor Carvalhosa disse que as vítimas dessa invasão, porque agora, isso foi de manhã, às 6 horas da manhã, às 4 da tarde, o ministro Alexandre de Moraes determinou a cassação das redes dos blogueiros. Né? Então, ele silenciou os blogueiros. Né? A ministra Carmen disse recentemente, ou não recentemente, que Cala a Boca já morreu no Brasil, lembra? Sim. Sobre as biografias e tal. Né? Não é verdade, né? Porque silenciou todo mundo. O jurista acha que rasgou-se a Constituição. Você está mostrando o regimento interno da casa. O Modesto Carvalhosa disse que a vítima teria que entrar pedindo à PGR, mas a PGR era a favor, agora está contra, porque hoje ele pediu a suspensão do inquérito. Mas ele, a favor ou contra, a PGR tinha que ser chamada, é lógico. Não pode. Ela está lá para isso, né? Para essas ações. O papel na Constituição, está aqui a Constituição, o papel da acusação cabe ao Ministério Público. Repito, como é que pode a mesma pessoa ser vítima, acusadora, investigadora e julgadora? A figura que vem, né, quando você fala isso é terrível, né? Porque vem uma coisa... A imagem é péssima, né? A gente não quer nunca mais, né? Inclusive. De novo, não quer dizer que sites não possam ser eventualmente retirados do ar. Nós temos tipificação de crime de injúria, de calúnia, de difamação. Jornalistas sabem que há direito de resposta que precisa ser
às vezes não é aceito administrativamente, né? Eu já tive que pedir direito de resposta em meio de comunicação. Uma única vez, por ter sido severamente ofendido, eu processei um jornalista. No fim, fizemos acordo, o que para mim foi a melhor coisa do mundo, porque eu não gosto dessa história de processar. Acho que a liberdade de expressão precisa ser o menos limitada possível, mas existem remédios legais para excessos. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão sendo investigadas não tenham cometido excessos. Inclusive, honestamente dizendo aqui, eu já sofri também muitos ataques e fake news nas redes de tudo quanto é lado. Agora, isso não me dá o direito de querer ir para uma lei do talião, olho por olho, dente por dente, revogando a nossa Constituição e voltando ao período mesopotâmico da nossa civilização. Como é que a gente vai fazer? Qual é a saída? O doutor Carvalhosa diz que a saída é a vítima pedir o plenário do Supremo, que seja julgado em plenário. Esse seria o melhor caminho. Eu espero que as vítimas façam isso. Nós ainda não temos notícias a esse respeito. Não tenho também. Nós, deputados do Partido Novo, né, a bancada está se organizando aqui para avaliar quais são os melhores remédios legais. Há já uma possibilidade de ingressarmos como amicus curiae, né, em uma ação que está contestando esse inquérito já em andamento no Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós acompanharíamos todo esse processo. Acho que é importante, mas o mais relevante, e aí a autoridade realmente é o doutor Modesto, que é hors concurso nesse assunto, né? É que as próprias vítimas reajam e reajam fortemente. Agora, eu disse na tribuna da Câmara há pouco que eu espero uma reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque nós somos representantes da instituição que mais tem a ver com a democracia no mundo. A democracia representativa emerge da existência de parlamentos, né, que são criados justamente por aqueles cidadãos que se ressentiam do poder ilimitado, né, se formos pegar a história da Europa medieval, feudal, do poder ilimitado ou praticamente ilimitado dos reis. Aí a sociedade se organizou e disse, não é por aí não, nós vamos querer controlar o orçamento porque nós estamos pagando os impostos e nós vamos formar um parlamento. Nós queremos ter esse direito. Então, eu estou dizendo, presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, este parlamento precisa se pronunciar também. A saída é por aí também, Helena. E aí, de novo, independentemente da qualidade dos nossos parlamentares e do nosso parlamento, do nosso presidente do Poder Executivo, dos nossos ministros e do STF, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós precisamos nos entender. Nós estamos, olha só o absurdo da situação. Nós passamos mais um dia tratando de um tema que tem repercussão política enorme no meio da pandemia, quando todos os outros países estão cuidando de salvar vidas e reativar suas economias com segurança. Olha o desvio de foco e a perda de tempo, e mesmo assim nós precisamos fazer, porque se nós não fizermos essa live e não conversarmos sobre isso, a situação piora. Olha a situação. Porque o doutor Carvalhosa, inclusive, acha que porque a esquerda, eu estou vendo aqui vários grupos de jornalistas de esquerda e pessoas de esquerda comemorando, e inclusive debochando porque há mulheres e homens. Então, abre aspas, segundo eles, a canalhada é masculina e feminina. Quer dizer, já chamamos de canalhas e implicando. Eu me lembro muito daquele poema que diz: eu não protestei porque... Hein? Não é a esquerda tanto que defende direitos iguais, eu não entendi por quê. Não, mas a esquerda está comemorando, sim. Na verdade, porque está sempre pensando, se é contra o Bolsonaro, ótimo. Mas é que pode virar e um dia ser contra eles também. Claro. A esquerda, né? Aquele poema, eu até botei hoje no meu Instagram um poema, que é um poema que todo mundo atribui ao Mayakovsky, mas que, na verdade, não é do Mayakovsky. É de um alemão chamado Emil Gustav Friedrich Martin. Você sabe falar alemão? Eu liguei para um amigo meu que fala alemão para saber como é que falava. Niemöller. N-I-E-M, trema O-L-L-E-R. Ele é um pastor luterano alemão, que o poema é:
Primeiro levaram os comunistas, não falei nada porque não era comunista. Depois perseguiram os judeus, nada disso, por não ser judeu. Até que um dia vieram me buscar, e nessa altura... Você sabe qual é, né? Sei, mas Já não havia voz nenhuma que meu nome se fizesse ouvir. Que todo mundo atribui ao Mayakovsky. E hoje eu pesquisei bastante para concluir que é desse luterano, o é. original da história. Aliás, sou luterano também. Você é luterano, é verdade. Olha, ele é um pastor luterano alemão. Você Isso. estudou na Alemanha. Eu estudei na Oh. Holanda, mas eu tenho antepassados alemães. Inclusive, meu bisavô nasceu na Alemanha. Ah, é. E ele foi co-conhecido por um discurso antinazista e foi adaptado e parafraseado 1000 vezes com esse poema, né? Tem um poeta de Niterói, Eduardo Moreira da Costa, que faz um livro também que comenta isso. Enfim, é, a comemoração dessa violência contra a Constituição é muito perigosa, né? Com certeza, porque hoje sou eu, amanhã pode ser você. Essa é a conclusão lógica quando a gente vê o que aconteceu em outros países do mundo. Então, é um dia. Eu não pensei que nós chegaríamos a esse ponto, mas infelizmente, olhando para trás, como eu já fiz a cronologia há pouco, olhando para março, passado que foi instaurado até agora, foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro foi contra a Cruzoé e o antagonista. Depois foi contra o Rodrigo Janot, procurador aposentado, um livro que é mídia, falou uma bobagem, agora vamos... Ninguém deu bola. Agora já foi contra blogueiros de direita, deputados de direita, aí o pessoal da esquerda comemora. É triste isso. De novo, eu tenho batido muito nessa tecla, Leda. Nós chegamos num momento no Brasil que muita gente criticou a tal da polarização, e critica, né? Eu, quando começou meu mandato, quando me falavam da maldita polarização, né, eu dizia, olha, para mim eu vejo algo como positivo no espectro de longo prazo, porque nós vivíamos antes da dita ou maldita polarização, nós vivíamos uma hegemonia. Só se podia, e era um polo só, né? Não havia dois, era um polo só, uma hegemonia de esquerda. Nas instituições, na mídia, na política, nos meios de comunicação, com algumas exceções. O liberalismo e o conservadorismo, o pensamento de direita, começaram a ficar mais fortes na sociedade, começaram a vir para o âmbito da política e se gerou a polarização, né? Houve um contraponto àquela esquerda que havia antes. Eu digo que é positivo porque a polarização tem que passar a ser uma pluralização. Ou seja, começar a haver respeito por diferentes pontos de vista que não são apenas dois possíveis. Até porque sempre tem à minha direita alguém e à minha esquerda alguém. Eu posso ser de direita ou posso ser de esquerda, mas sempre vai ter alguém um pouco mais à minha direita, um pouco mais à sua esquerda. É verdade. É assim? Então, eu estava saudando esse momento, mas o que a gente está vendo também nas redes sociais é uma brutalização do discurso. É um horror. É um horror. Né? É um horror. É um horror. Então, é uma não aceitação do contraditório, é um ódio do contraditório, né? As pessoas são xingadas, execradas. Por isso é triste. A esquerda que não é democrática, porque existe esquerda democrática, assim como existe direita democrática. Qualquer país do mundo tem as duas coisas, né? Dentro dessa lógica de que sempre vai ter alguém um pouquinho mais à minha direita, alguém um pouquinho mais à minha esquerda. Só que nesse momento de ampla polarização e barbarização do discurso político, em que, aliás, quem é prudente é criticado. Eu acho absurdo quando alguém critica ou alguém por ser prudente e ainda acrescenta sofisticado. Você já deve ter visto isso, né? A virtude da prudência é uma virtude de fato, porque ela faz com que você reflita antes de falar, use o seu cérebro antes de pronunciar. E a sofisticação nada mais é do que a evolução da inteligência humana. Você vai se sofisticando no seu pensamento, na sua inteligência. E hoje isso virou também motivo para xingamento das pessoas. E aí a gente vê do lado da esquerda esse tipo também de comemoração, quando logo aí adiante pode chegar nessa turma também decisões arbitrárias como essa. Eu não sei onde é que a gente vai chegar, né? Porque já no meio da pandemia isso está desse jeito. O doutor Carvalhosa também acha que o objetivo dessa história toda é chegar, talvez não, ele falou que é isso, é chegar ao Tribunal Superior Eleitoral e buscar a anulação da chapa
Jair Bolsonaro, Mourão. O mesmo tribunal que não anulou a chapa Dilma Temer? Chegar lá no TSE. É o TSE, que moral vai ter se não anulou a chapa Dilma Temer? A chapa mais corrupta da história, acho que das eleições recentes, com tudo que tinha Não sei, tá tudo acontecendo tão doido, né, que a gente já não sabe mais. dessa suposição, porque há tantos caminhos possíveis para tentar. A verdade é o seguinte, o presidente Igor, eu estou me lembrando agora, desculpa te interromper. Quando o Lewandowski não cassou os direitos políticos da Dilma, na cassação da Dilma, já foi uma interferência. Mas não tenha dúvida, aquilo foi Não estava escrito isso na Constituição. Claro, eu vou ver se eu acho o artigo aqui da Constituição. Não é? Eu acho que não estava escrito, não. Eu não sou uma profunda conhecedora da Constituição, mas eu acho que não tinha isso. Que já foi uma exceção. É claro que não tinha. Inclusive, eles fatiaram a pena do impeachment. Fatiaram a pena do impeachment. Durante a própria... Eu vou procurar aqui já... Então, na verdade, não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Infelizmente... O Fux declarou que ofender o STF representa notório desprezo pela democracia. Então, eu não sei como é que será isso no plenário do Supremo, né? Qual é a pergunta? Qual é o comentário? Que criticar um membro do Supremo... Deixa eu voltar aqui, peraí. É um desprezo pela democracia. Quem disse isso? O Fux. Mais ainda deveria ser, então, criticar um deputado, porque o deputado é de um poder que representa a democracia representativa por natureza. Nós não podemos ter medo da liberdade de expressão. E uma coisa é criticar, outra coisa é injuriar, caluniar, e mesmo assim, existem os remédios legais para isso. Sim, são crimes previstos, né? Nas leis. Exatamente. Nós não podemos ter pessoas que se sintam acima da lei em nenhum lugar, né? Professores de Deus, como eu costumo chamar, né? Não são nem Deus, não são nem divindades, são professores de Deus. Então nós temos essa mania de achar que há intocáveis na República. Isso não é verdade. As pessoas têm que aprender que elas crescem com a crítica. E o Partido Novo vai fazer alguma representação? Vai tomar alguma atitude? Se nem o presidente da Câmara tomou, também eu fico perguntando isso para você, mas tem que perguntar. O melhor caminho, né? Eu estou aqui só olhando o processo de impeachment que eu prometi trazer, no artigo 52, no parágrafo único, trata da punição nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, né, que trata da competência privativa do Senado de processar e julgar o presidente, o vice da República, diz o seguinte na Constituição, né? Funcionará como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso era o Lewandowski, né? Limitando-se a condenação, então ele só condenaria, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, que foi o que aconteceu. Condenação à perda do cargo, a presidente perdeu o cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício. Mandado. Sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, a Foi Constituição aí que ele mexeu. Poderia ter outras sanções judiciais. E o Lewandowski fez o contrário. Não só não se aplicaram outras sanções, como... Agora, ainda bem que o povo mineiro foi sábio, né? E fez cumprir. Então, não dando um mandato para Dilma Rousseff quando concorreu a senadora da República nas últimas eleições. Mas ela concorreu normal, porque ele autorizou, o Lewandowski autorizou. Né? Exatamente. Não sei onde a gente vai parar, não. Eu acho que essa pergunta está todo mundo fazendo no Brasil inteiro. Muita gente está fazendo essa pergunta. Onde vamos parar? Fazendo, sim. Mas Leda, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo agora de expor o que está acontecendo, porque, na verdade, os próprios... na minha interpretação, o Supremo age mal também porque ele se expõe. Aliás, age mal também, além dos outros motivos, né? Porque se expõe as suas entranhas, mas, no fundo, é um tiro no pé enorme. Porque uma série de outras atitudes
arbitrárias estavam sendo tomadas sem que houvesse a reação social necessária. E eu espero que agora a reação seja mais forte. Aconteceu do Supremo revogar a prisão em segunda instância, o que foi um absurdo. Aconteceu do Supremo legislar várias vezes nos últimos anos, entrando na competência do Congresso Nacional. Aconteceu do Supremo Tribunal Federal libertar vários bandidos condenados também em primeira e segunda instância, independentemente dessa decisão recente, concedendo habeas corpus absurdos. O CNJ agora, durante essa pandemia, baixou uma recomendação, Leda, para soltar presos por Covid-19. É uma série de abusos que estão sendo cometidos que, sinceramente, que bom que estão vindo a público de uma forma tão clara também com essa decisão, porque a reação precisa vir. Tá difícil. Agora, que é quem tem essa competência, haja uma reação mais forte, principalmente daqueles que estavam já fazendo a CPI da Lava Toga, né? Daqueles que estavam querendo evitar que ela fosse instalada, né? Mas que teriam todos os motivos para ajudar na coleta de assinaturas, para que essa CPI realmente saia. Não pode ter ninguém acima da lei, não pode ter ninguém com medo de investigação, não. Olha só, Danilo Gentili postou assim: muito jornalista e deputado que diz defender a liberdade está comemorando inquérito autoritário do STF. Querem censura, mas só para os outros. Aí ele completa: muito bolsonarista chilicando hoje, pedindo AI-5. Outro dia, querem autoritarismo, mas só para os outros. Entendeu? A pimenta é um provérbio muito antigo e muito popular. Pimenta no olho do outro é refresco, né? É isso. É isso. Pelo poder, é isso que acontece. Bom, basta ver a esquerda também, que acusa muitas vezes o presidente de autoritarismo, né? Mas ditadura boa é a deles, né? Cuba é ditadura, Coreia do Norte é ditadura. Então, existe uma incoerência nos discursos políticos só em busca do poder. Isso é muito ruim. O Brasil precisa sair, repito, né, dessa dicotomia entre um lado e o outro e passar a discutir política com mais seriedade. Muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer. O Congresso, a Câmara, o Senado não podem fazer nada. Tem que ser o plenário do Supremo para... Sim, nesse caso, o plenário do Supremo que tem que agir, né? Tem que ser provocado pelas partes, pelas vítimas. Mas eu entendo também que nós aqui precisamos nos pronunciar fortemente. E o Senado, sim, por ter competência privativa para investigar atos de outros poderes, né, deveria seriamente começar a pautar, né, os pedidos de impeachment que ali há e também a criação da... Mas eu entrevistei essa semana, anteontem, o Cajuru, senador Cajuru, e ele é um dos que tem o pedido do impeachment do Gilmar Mendes, e ele disse que o Davi Alcolumbre não pretende colocar em pauta. Não colocou e não vai colocar. A esperança dele, Cajuru, e dito aqui na entrevista, está no meu canal, é pública a entrevista, ele espera que quando mudar a direção do Senado, que parece que é no final do ano, né, o outro presidente que vier, se vier um outro, julgue esse projeto dele, que já está há um tempão e não sai da gaveta mesmo. Então, acho que no Senado está difícil. A saída é por aí mesmo. Tem que sair pela eleição de uma nova mesa diretora. Aqui na Câmara, a mesma coisa. Né? Eu concorri à presidência da Câmara no ano passado. Infelizmente, Rodrigo Maia ele venceu apoiado por muitos que eram da base do governo, inclusive PSL, que era o antigo presidente do... apoiou a candidatura do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, né? Então, apesar de também muitos deputados do PSL terem votado em mim, né? O voto era secreto, alguns abriram, inclusive, o voto. E você concorreu, é verdade. Recebi 20... O Kim Kataguiri defendia muito a sua candidatura. E me apoiou abertamente, né? Assim como outros deputados, né, também votaram em mim para a presidência da Câmara, de outros partidos. Agora, o então partido do presidente da República, o PSL, fechou com o Rodrigo Maia. Fechou com o Rodrigo Maia.
que precisavam apoiá-lo por conta da governabilidade, né? E agora a mesma coisa está acontecendo com o Centrão, né? Que está oficialmente na base do governo em busca da tal da governabilidade. Cada um faz as suas escolhas, né? Nós, verdade. medidas boas, sem deixar de criticar os problemas, nós somos independentes, eu vou continuar sendo independente, mas o Novo foi o partido que mais apoiou as medidas boas para o Brasil, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, que ainda não veio, né? O governo ainda não mandou, mas é uma reforma que nós estamos Mas acho propondo. que vem depois da pandemia, né? Porque essa pandemia também fez uma bagunça na vida da gente. Fez, mas eu discordo de que a gente não possa discutir os temas como alguns deputados estão dizendo. Acho pelo contrário, se a gente não agora começar a bater na tecla de que as reformas tributárias e administrativas têm que voltar para a pauta, o Brasil vai demorar mais para sair da crise. É verdade, também tem razão. Importantes do que eram no início do ano. Porque hoje tende a recuperação econômica. Se a gente não a vida do empreendedor, né, no sistema tributário e não diminuir o inchaço da máquina, a gente vai pagar essa conta por muito mais anos. É verdade. E vai ser uma conta salgada pra caramba. Nossa, muito, muito. O Brasil vai ter que aumentar imposto, vai ter que buscar outras fontes de renda. Que tristeza. Que tristeza. Mas está no mundo todo. Assim, uma pena. Uma pena. Mas muito obrigada a você por ter atendido, por ter dado seu tempo aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Leda, sempre às ordens. Super valeu. Todo mundo gosta muito de você aqui no gabinete também. Que bom, muito obrigada. Também gosto de você, gostei muito Fui muito bem tratada aí pelo Cláudio e tal. Muito obrigada. Bacana. Agradeço a todos vocês aí do seu gabinete e a você especialmente. Muitíssimo. Muito obrigada. E aí vou subir esse vídeo para o meu canal do YouTube, tá? Amanhã ou depois. Tá bom? Tá bom. Até mais, Marcelo. Valeu. Boa sorte aí.